Mas chega de conversa e vamos para o que interessa, porque eu Isso. quero que tu fale tudo hoje, ainda que tu se queime no Brasil todo. Meu Deus! Não, Fuxico não é não, pelo amor de Deus. Não, o Fuxico tá aqui, compartilhou os stories agora, irmão. É mesmo? É. Rapaz, aqui aquele povo lá, irmão, eles são igual Sherlock Holmes. Eles conseguem tudo. Ali é diferente, mas ali é diferente. Eu Ali- não sei como é que eles conseguem, rapaz, todos os bastidores assim, mas eu penso que antes deles colocarem alguma coisa na plataforma, eles têm alguma prova, porque ali é muito processo nas costas. Mano. Ah, isso você falou uma coisa que eu... Isso eu tenho até na minha cabeça, eu pergunto como é que eles conseguem sobreviver com o tanto de processo que tem, né? Porque não deve ser pouco. Mas como você falou mesmo, que ninguém vai levar nada à tona se não tiver como provar, né? Então, Sim. eu acredito que se eles estão fazendo é porque eles sabem o que eles estão fazendo, né? Não são marinheiros de primeira viagem, também não deve ser nenhum adolescente. É uma pessoa são pessoas que têm conhecimento dos bastidores, das pessoas que eles estão falando e a prova acaba vindo. Mas vamos ser justos, né, pastor? Nada fica escondido, né? Não fica. E por Nada trás fica também oculto. deve ter um conjunto de jurídicos para defendê-los e também para atacar por eles, né? E bons, por sinal, né? E muito bons. Tem que ser por bons, sinal. na verdade. Mas falando de Fuxico, o que tu acha de fato deles? Você acha que é simplesmente uma plataforma de fofoca gospel, como o nome já diz, né? De Fuxico gospel? Ou você acha que por trás do nome existe uma intenção profética? Porque no Antigo Testamento existia os profetas que denunciavam os bastidores podres da casa de Israel. E geralmente o que a gente vê através dessa plataforma, desse site, é que eles denunciam os bastidores podres da igreja, como instituição, dos adivinhos ou dos profetas, daqueles que maquinam o mal, daqueles que vivem uma vida de hipocrisia, prega santidade, mas vivem uma vida de pecaminosidade. E eu digo que a divulgação deles, na verdade, geralmente não é nem das pessoas que caíram como um acidente do percurso da caminhada. A divulgação deles de forma ferrenha é reincidentes, né? expor os profanos. O que Sim. tu acha? Eu percebo mesmo que assim, eles o foco, vamos dizer assim, não sei se essa seria a palavra, mas o intuito que eles têm é realmente naquelas pessoas reincidentes, né? Que você vê que não é um caso só, acontece uma vez, acontece outra, acontece outra. A rede social hoje, pastor, ela virou, ao mesmo tempo que o maior jornal do mundo, onde você pode colocar tudo, também virou, acho que o maior tribunal do mundo. Né? Hoje, a rede social em si, você pode ter o famoso cancelamento, né? Da noite para o dia. E essas redes, não só o Fuxico, como a gente está falando aqui, mas outras redes sociais, pessoas, enfim... Vamos de que nomes, têm um Anderson poder- Silva. Anderson Silva. São pessoas que têm nomes e nomes renomados no meio, que têm influência. Hoje, assim, o que essas pessoas falam, para muita gente, é lei. Ou é assim, é aquela o supra-sumo da verdade. E, às vezes, como a gente falou, acho que às vezes tudo a gente precisa analisar. Então, assim, eu acho que, por um lado, tem uma importância grande a gente ter pessoas que ainda não tem medo de falar, porque parece que muita gente hoje tem medo de falar, de colocar a boca no trombone, de expor certas situações. Mas eu também percebo o seguinte: algumas dessas pessoas só trazem um problema. Eu sou de um pensamento e acaba que bate em algumas paredes, mas assim, sou do pensamento que se você expõe um problema, tente resolvê-lo, dá uma opção para resolvê-lo. Aí cai num outro detalhe que tem gente que não quer resolver problema. Uma pessoa que fracassa hoje, que cai hoje, que tem um problema por alguma coisa, ela tem a opção de se redimir por aquilo. Ela tem a opção de buscar Deus, de fazer a confissão de fé, de uma confissão do que ele fez, de procurar o seu pastor, uma liderança e corrigir. Aí quando vem um site, seja o Fuxico ou seja outro, e solta aquilo, antes de entender o restante
de tudo que está acontecendo, aí eu acho que é ruim. Mas quando você tem uma pessoa, no caso, ministro da palavra, cantores, enfim, que são reincidentes nos atos, que envergonham o evangelho, que mancham o nome de Jesus, aí eu vou confessar para você que eu não vejo problema nenhum nesses caras. Tem que falar mesmo. Então é aquilo que eu disse anteriormente. Existem os pecadores, que todos nós somos. Querendo ou não, em algum momento da nossa caminhada, nós vamos pecar, nós vamos errar. Eu já pequei buscando a santidade, irmão. Eu já fracassei até em oração. Então, querendo ou não, de forma acidental ou incidental, como incidente, nós vamos pecar, nós vamos falhar, nós vamos errar. Existe o pecador e existe o profano. Eu acredito que plataformas como o Fuxico e outras que expõem os bastidores do gospel, eles podem até estar sendo usados por Deus como uma ferramenta para separar o joio do trigo e mostrar de fato o profano, talvez até dando uma chance para esses camaradas de salvação. Porque através da exposição, que nós chamamos de atropelamento divino, quando Deus já deu chance para o camarada e o camarada não aproveitou essa chance, veio Deus agora como um atropelamento. Trouxe à tona para que este venha colocar a boca no pó, peça perdão a Deus, reconheça o seu erro, talvez saia um pouquinho de cena, se prostre diante de Deus, se cure daquilo que o pecado causou, porque o pecado causa uma ferida terrível na alma do ser humano. Então, para que ela se cure, para que daquele ciclo que já se tornou um ciclo vicioso, e assim, talvez futuramente esteja apta novamente a assumir um altar e um púlpito e ministrar. Irmão, porque pessoas doentes, elas adoecem pessoas. Pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas profanas acabam profanando pessoas. Pessoas banais acabam banalizando pessoas e banalizando o altar. Mas pessoas santificadas pelo Espírito santifica pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Pessoas restauradas restauram pessoas. Talvez em nossos púlpitos existem muitas pessoas com palavras de cura para o público, porém a vida dela acaba adoecendo aqueles que são ministrados por ela.